Ouvir com outros olhos. Então, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que damos início a mais um podcast German, que tem sido promovido em conjunto pelo German e pela Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto, a quem agradecemos esta disponibilidade e este interesse. Neste podcast nós vamos falar sobre morrer no hospital a partir de olhares e vivências de diferentes profissionais de saúde. Morre-se maioritariamente no hospital, ou seja, a morte institucionalizou-se. Os muros do hospital podem ser camadas protetoras para quem adoece e para quem trabalha no hospital, mas também podem ser escudos contra a vivência da vulnerabilidade, quer de quem cuida, quer de quem adoece e de quem vive com a doença, quer dos próprios familiares. O sentimento de abandono e de perda por parte de doentes e famílias traduz-se em fadiga por compaixão, ou será fadiga por empatia? Já fica aqui uma questão lançada, por parte dos profissionais de saúde. Será que morrer em casa é melhor do que morrer no hospital? Não necessariamente. De facto, o que nós vivemos hoje, de silenciamento da morte, morte transvestida, varrida para debaixo do tapete, não é apanágio dos cuidados de saúde, mas é um fenómeno cultural e social das sociedades ditas desenvolvidas e, enfim, maioritariamente ocidentais. Então, as questões que nós trazemos hoje para este podcast são precisamente como vivemos a morte em contexto hospitalar, não é propriamente a morte, mas é o processo de morrer, que competências é que é necessário ter para cuidar de quem está a morrer e das suas famílias, como cuidamos dos profissionais de saúde que convivem frequentemente com a perda, com a fragilidade, com a morte, com o erro, e como é que nós estamos a preparar os jovens estudantes, internos, jovens especialistas a conviver com a sua própria morte e com a morte do outro. Para conversarmos sobre estas e outras questões, nós contamos com um painel de excelência. Andreia Cerqueira Moura, enfermeira da UCIP, Unidade de Cuidados Intensivos, do Santo António. António Carneiro, médico internista e intensivista, Hospital da Luz Rábida. Magda Freitas, enfermeira, trabalha no Serviço de Cuidados Paliativos do IPO do Porto e é mestre em Cuidados Paliativos. Margarida Branco, psicóloga clínica, psico-oncologista do Centro Hospitalar Universitário de Santo António, Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psicologia da Saúde do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos, Unidade Funcional de Dor Crónica e Grupo de Apoio ao Luto. Luís Marques Loureiro, médico, assistente hospitalar de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Baixo Voga e doutorando pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Agradeço-vos desde já a disponibilidade para participarem neste podcast, que irá ser moderado por mim e pela Manuela Vidigal Bertão, que coordena o Grupo de Estudos e Reflexão em Medicina Narrativa em conjunto comigo, e, portanto, nós as duas iremos construindo aqui um diálogo que se espera que seja fluido e profícuo entre todos. E o primeiro desafio que eu gostava de lançar aos nossos oradores convidados é o desafio de se lembrarem de um doente cuja morte foi mais difícil de enfrentar. E o nosso pedido, o nosso convite é exatamente que falassem sobre esse doente e sobre a dificuldade em lidar com a morte desta pessoa. Seja uma dificuldade própria, individual de cada um, seja a própria dificuldade da equipa ou a dificuldade dos familiares e, portanto, depois a relação que tiveram de estabelecer com esses familiares e com a sua dificuldade em lidar com a morte do seu ente querido. E então, é exatamente com este desafio que eu gostava de começar e lançaria o desafio em primeiro lugar à Margarida. Antes de mais, gostava de agradecer o convite, é com muito gosto que estou aqui e partilhar um bocadinho com esta equipa e com pessoas com experiências diferentes, mas que se tocam muito, porque nós estamos a trabalhar sempre em conjunto e estava aqui com um bocadinho de dificuldade em pensar assim no imediato numa situação, porque são muitas
e nós vamos retendo várias pessoas, várias famílias e vários momentos. Estou-me a lembrar de um jovem teria na altura uns 35 anos, cerca de 35 anos, com um carcinoma gástrico, que teve uma evolução muito desfavorável, rapidamente metastizou e acabou por falecer após algum processo de tratamento com quimioterapia, cirurgia, mas que acabou por falecer. Porque é que a situação foi particularmente difícil? A situação em si era de facto uma situação difícil por vários fatores que nós identificamos, a idade jovem do doente, toda a circunstância familiar, era um doente jovem, com uma filha muito pequena, com uma esposa muito jovem, com um irmão mais novo, com o falecimento de um pai por uma doença oncológica numa fase muito precoce da sua vida, e que tinha assumido o seu papel parental não só com esta filha, mas também com este irmão. E quando reflito no que foi difícil, no que eu sinto que foi mais difícil para mim nesta situação, foram várias questões. Foi não tanto a comunicação com o doente, curiosamente, porque a determinada altura a dificuldade dele era comunicar com as pessoas à volta dele as questões da morte que ele queria abordar e que não lhe permitiam abordar. Estou a falar aqui das pessoas mais próximas, quer a esposa, quer este irmão, quer mesmo os pais que eram as pessoas mais presentes. E o desafio que foi, porque nessa altura recordo-me que a pessoa que mais trabalha comigo estas questões, que é a doutora Sara Moreira, que é minha companheira nestas situações, que é psiquiatra e com quem eu tenho partilhado muitos momentos e muitas aprendizagens também, estava ausente porque era um período de férias. Portanto, o grande desafio aqui, reparem, eu acho que é todas as questões que nós podemos ter, o conseguir estar com o doente, e essa parte não foi difícil, porque eventualmente era o momento em que ele conseguia falar sobre a sua morte, que ele percebia que ia acontecer, e o pedir ajuda no sentido de conseguir comunicar com a família, foi para mim, enquanto profissional, esta ausência de suporte de um par na área psi, que me ajudaria aqui a gerir a situação. Fazer essa ponte, não é? E também numa situação, alguma dificuldade no âmbito do acompanhamento médico, e que este doente traduzia da seguinte forma, e que eu acho que é para refletir, e termino. Que ele dizia: eu sei que a minha médica, estava a falar da médica que o acompanhava, não tem uma quimioterapia, não tem um tratamento, mas não imagina o significado que tem para mim quando ela vem ter comigo, levanta-me a camisola do pijama e me apalpa a barriga. Eu acho que é uma situação que traduz bem. Mas esse comentário era no sentido de que a médica não tinha consciência da importância desse ritual e desse gesto? Penso que, sobretudo, como uma forma dele reforçar que, apesar de perceber que a sua vida iria ter um fim do ponto de vista biológico muito em breve, de não haver uma quimioterapia, de não haver um tratamento, a sua médica continuava a ser uma pessoa presente, de segurança e de referência, e cuja presença era necessária. E isto deixou-me muito a pensar, porque eu acho que é importante as equipas sentirem isto e perceberem e manterem esse vínculo, manterem esse vínculo, manterem esta relação, que eu acho que é uma palavra que se calhar vamos poder falar. Porque na verdade estamos vivos até morrer, e portanto enquanto estamos vivos precisamos desse vínculo. António, um doente que recordes que tenha sido mais difícil lidar com a morte? É curioso, porque com a minha idade não é habitual dizer que me lembro exatamente disso. Tenho sempre muitas histórias para contar, mas eu tenho um caso perfeitamente marcante. Na altura, o sítio de Santo António tinha aberto, portanto estamos na década de 90, começou a funcionar em 91, e o sítio de Santo António criou um conceito que não existia em Portugal, é uma sala de emergência gerida por intensivistas. E nessa circunstância, aquilo que aconteceu foi chegar à urgência, numa das vezes em que eu estava de serviço, num fim de semana, chegar à urgência, uma rapariguinha de 11 anos que nós tivemos a tentar reanimar em paragem cardiorrespiratória durante aproximadamente 1 hora.
é mais do que aquilo que está recomendado, mas era parte do cenário da situação. A causa da paragem cardiorrespiratória era uma intoxicação por gases do banheiro da casa dos avós onde ela estava. O irmão estava com ela e já tinha morrido. Ela ainda foi tomada em mãos pelo sistema de emergência e trazida ao hospital. E acabamos, no fundo, por, ao fim de uma hora, reconhecer que não tínhamos mais nada para fazer. E então a imagem que ficou para toda a minha vida foi a imagem da mãe dos 2 meninos que morreram, a tentar consolar a avó, estavam os 2 em casa dos avós, estava a tentar consolar a avó, isto no corredor da urgência de Santo António, pelo destroçado em que a avó se sentia. A mãe ainda foi capaz de fazer isto. E a circunstância que me marcou definitivamente foi porque os meus filhos tinham a mesma idade daqueles 2, estavam os 2 em casa dos avós, eu sabia que eles estavam bem, mas aquilo podia ser perfeitamente um cenário exatamente igual ao meu. Há 2 vezes em que eu, nestas situações críticas, no final da situação, claudiquei e disse, não aguento. Eu agora vou ter que ir ali dar uma volta. E esta é uma delas. Uhum. António, eu não resisto a fazer uma pergunta que irei irei retomar mais tarde, mas essa constatação de que eu não aguento, vou ter de sair, ir dar uma volta para depois regressar ao local de trabalho, pode ser, há algumas capacidades que podem ser treinadas para se estar nessa situação, nesse contexto, ou na verdade é uma experiência individual e subjetiva que cada um terá de construir. A capacidade de aguentar uma emergência desta natureza treina-se, não é? Portanto, no fundo, toda a gente que faz experiência ou que estagia num serviço como a UCIP Santo António, que tem uma emergência interna e uma emergência externa, tem uma experiência alargada. E são muito poucos os serviços que fazem isso, se é que há mais algum, não tenho certeza que haja mais algum que o faça, mas essa é uma experiência muito singular. Vila Real faz, mas tem uma geografia diferente, não é? Mas tem uma geografia diferente. Mas estas situações são muito pouco frequentes. E isso treina-se, efetivamente treina-se. O que acontece é que quem está nessa posição não tem opção. Vai ter necessariamente que estar na frente de combate, porque aquilo é mesmo uma frente de combate. A questão que se pôs a seguir é que tudo isto é feito à custa da adrenalina, da forma como nós nos cometemos naquilo que são as nossas obrigações, naquilo que entendemos que é fundamental, porque há ali vidas que dependem de nós, mas depois, no final, nestas situações de crise agudas, estou a dizer agudas, por muito treino que nós tenhamos, às vezes esgota-se na adrenalina. Este é um daqueles exemplos de esgotar a adrenalina. Eu, apesar de ter 40 anos de prática de cuidados intensivos, isto só me aconteceu 2 vezes, mas aconteceu. Muito bem, muito obrigada. Temos aqui uma ponte entre aquilo que a Margarida Branco e o António Carneiro acabaram de dizer, que é a importância dos profissionais, quer na área da psicologia, quer na área da medicina, propriamente dita, em termos de medicina intensiva e outras especialidades que vamos falar agora, a importância dos profissionais de saúde nesta ligação com os familiares. No caso da Margarida, a dificuldade era falar sobre a morte com os familiares porque não estavam a aceitar essa realidade, e no caso do António, o conforto à avó, não é, da menina de 11 anos, e ao mesmo tempo a necessidade também de cuidarem de si, profissionais de saúde, que também é outra temática que iremos abordar. Andreia Moura, alguma história que ficou guardada aí na memória? Pois, eu, tal como o doutor António, também a minha experiência é muito na base da emergência-urgência. E aquela que me estava aqui, realmente, entre muitas, a vir assim à cabeça, também era um jovem na sala de emergência. Mas foi uma tentativa não, um suicídio. E cada vez mais nos aparecem estes casos à frente. Era um polícia, portanto, que estava tudo bem, e saiu, foi para a esquadra e já não regressou a casa. Portanto, nós recebemos esta família, também era um jovem de 35, 36 anos,
toda no hospital, portanto, em pânico. Nós ficamos, quando ele nos chegou, portanto, já não haveria nada, portanto, a fazer por este jovem, mas tínhamos ali uma família a quem era necessário dar esta informação. Uma filha de 2 anos e meio, uma esposa muito jovem, uns pais destroçados, porque alguém na esquadra, portanto, já tinha falado do que é que se tinha passado, e nós não sabíamos como abordar, portanto, isto. Entretanto, rapidamente chegaram-nos os psicólogos, portanto, vindos do INEM, que nos ajudaram imenso. E aí sim, portanto, com a ajuda deles, a equipa que estava nesse momento na sala de emergência do Hospital Santo António foi dar a notícia aos familiares, e foi uma situação muito, 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 muito desgastante, em que às vezes não é uma adrenalina de atuação, porque temos que atuar naquilo, porque não atuamos, mas é uma adrenalina de o que é que eu vou dizer, porque pronto, e aí sim as forças acabam também por se esgotar, e nesse dia, nesse momento, depois de darmos portanto, a notícia, também regressamos todos à sala de emergência, uns no chão com as mãos na cabeça, outros, portanto, a expressar os seus sentimentos e as suas angústias, portanto, de outra forma. Mas foi uma situação muito, muito, muito complicada por todo, portanto, a família é que naquele momento, pronto, nós não sabíamos mesmo como atuar. Como comunicar, como atuar. Exatamente. E é curioso, Andreia, porque tal como o António Carneiro também referiu isso, que é a necessidade de haver aqui uma rede, tanto em situações de emergência como em situações de doença prolongada, haver uma rede que na verdade facilite o processo de comunicação e também o próprio autocuidado dos profissionais que depois de tudo acontecer precisam de gerir a situação e precisam de se preparar, de fazer o luto, ainda que a urgência não para, a emergência não para. Nós temos aquela situação em mãos e rapidamente podemos ter um caso a entrar e temos que nos recompor, não é? Iremos também falar sobre a questão da importância do autocuidado e de como é que ele é gerido ou não e como é que há essa preparação, mas passava agora a palavra ao Luís Loureiro, que é especialista em medicina interna, ainda numa fase inicial da vida profissional, porque é recém-especialista, não é, Luís? Exatamente. Alguma história que tenha ficado ainda nessa experiência curta, mas que já é alguma história que tenha ficado na sua memória? Antes de mais, agradecer o convite e esta possibilidade de partilha de experiências e de aprendizagem com figuras de referência na área, que de facto fico muito contente de poder participar. Se calhar vou falar de uma experiência que é o espectro de idade. Era um senhor de 80 anos de idade, um transmontano dos 4 costados, que eu acompanhei desde o meu primeiro ano de internato até o meu 5º ano de internato. É um senhor que marcou bastante pela ligação que se estabelece ao longo de 5 anos e que de facto no meu 5º ano era um senhor com múltiplos internamentos, com uma insuficiência cardíaca terminal, e que nesse ano teve um número de internamentos particularmente elevado. De mês a mês ele estava internado. E marcou-me principalmente por 2 pontos. Primeiro, a constatação da cicatriz profunda que uma má experiência pode ter. Esse senhor há 30 anos atrás tinha o pai que tinha falecido no Hospital de Chaves e que marcou profundamente, tinha um medo atroz de morrer no hospital. Eu lembro-me exatamente das palavras dele, que era: com tanta gente o meu pai morreu sozinho. E de facto este medo 30 anos depois marcava aquele senhor e tornava de facto, o grande receio dele era poder morrer e poder morrer sozinho naquele sítio onde o pai dele 30 anos antes tinha morrido. Era um senhor que dedicou a sua vida à família, portanto a irmã enviou o novo e ele dedicou a vida à irmã e aos sobrinhos, tinha um especial carinho por ele. E outro ponto que me marcou bastante foi a sobrinha, isto foi imediatamente pós-segunda vaga Covid,
que era uma pessoa dedicada ao tio e com um sentimento de reconhecimento por todo o esforço do tio, que me dizia, apesar dos esforços todos, eu tenho hora marcada a morrer, marcada. E apesar da flexibilidade toda e de tudo o que fizemos, isto teve um impacto tremendo em mim. E dizia a minha mãe que tem um irmão que dedicou um bocadinho da vida por ela, tem hora marcada para o visitar. Isso de facto foi algo que me marcou. E o senhor acabou por falecer na altura a meu cargo. Engraçado que no fim de semana anterior eu tinha saído de urgência, eu visitava-o sempre à noite quando estava de urgência, mesmo quando estava no hospital, e deambulava às vezes um bocadinho pelo hospital com ele. E de facto é engraçado essa questão dos muros brancos e o hospital, principalmente à noite, é um sítio muito sozinho. E de facto marcou-me profundamente ao E é ponto de. sozinho também também é sozinho, é um lugar de muita solidão também para os próprios profissionais de saúde, não é? Às vezes às vezes nas subidas ao internamento a pensar nisso, que de facto muitas vezes sentimos daquela imensidão de corredores vazios. Uh, Muito bem, muito obrigada, e Luís. tu, Eu esse penso que doente, está a haver alguns cortes, não obrigado. sei se sou só eu que estou a ouvir esses cortes ou se também estão a ouvir, não é? Magda, muito rapidamente, Uhum. alguma história que tenha ficado na memória? Dava dois exemplos que marcam um bocadinho pela diferença. Os casos de difícil de controle de sintomas, de dor e de dispneia, isso é absolutamente comum, mas eu diria que apesar do intensivismo de tentar controlá-los, mais ou menos conseguem-se controlar e se calhar não são tanto esses que me ficam na memória. Gostava de referir duas situações. Uma de um senhor professor universitário à volta dos 60 anos com diagnóstico recente de meses de um cancro, que o limita, que o degrada fisicamente, que lhe dá uma extrema debilidade e que lhe retira, segundo ele, o sentido da vida. Sem forças físicas, ele não poderia fazer mais nada do que era a sua vida habitual e, portanto, mais nada faz sentido. Ele tem uma retaguarda da família que o visita, mas que também precisa de continuar a sua atividade profissional. Então o doente começa a dizer que se sente sozinho, e que assim não faz sentido. A equipa tenta abordá-lo e colmatar este sentimento de solidão, mas é difícil chegar até ele, porque ele se fecha. E porque nem todos têm o tato para conseguir chegar até ele. A situação vai se exacerbando com as manifestações dele a dizer que a vida não faz sentido e chega a dizer: se eu pudesse, quereria a eutanásia. Isto para nós no nosso serviço normalmente toca-nos muito, porque o nosso princípio é promover a qualidade de vida, não acabar com a vida. E então para nós era difícil arranjar estratégias que lhe pudessem dar sentido. A situação foi trabalhada e chegou-se a optar numa fase mais para a frente por alguma sedação para lhe retirar a consciência e para que ele ficasse num estado mais tranquilo, aliviando essa sedação quando a família estava presente e aí ele pudesse usufruir um bocadinho. Foi esta dificuldade de chegar até ele e de me confrontar com um pedido de fim de vida, essa é sempre muito delicada. Dou como outro exemplo o Serviço de Cuidados Paliativos onde trabalho, em época de Covid, deixou de existir, em parte, metade do serviço foi convertido em serviço de rastreio de Covid do IPO. E, portanto, começámos a cumprir as regras de proteção contra a Covid. Portanto, as visitas foram limitadas e nós vimos-nos com muitos doentes a permanecerem muito tempo sozinhos, sem visitas, nomeadamente o processo de morte, porque depois não havia como encaminhar os doentes para os respectivos internamentos e eles ficavam algumas vezes connosco em quarto de isolamento e faleciam connosco. Foi muito, muito doloroso ver pessoas a morrer sozinhas, não porque os sintomas não estivessem controlados, mas porque era a solidão.
O que é que se tentou fazer aqui era, os profissionais traziam ao de cima o seu lado humano de dizer nós temos que colmatar isto, mas isto é nossa função? Também é. Até onde é que é? Mas acho que ninguém ficava Magda, insensível. posso fazer só uma pergunta um bocadinho provocatória? Antes do Covid, os doentes não morriam sozinhos? Não tanto. Não tanto, mas também morriam. Ou seja, associa-se muitas vezes a morte no hospital a uma morte, como o Luís Loureiro referiu há pouco, uma morte solitária, não é? Em que, na verdade, não estamos no nosso contexto familiar, e familiar no sentido de nos ser familiar a casa, familiar os amigos, familiar os familiares. Ou seja, não há também, não havia antes do Covid doentes a morrerem sozinhos, porque de repente no Covid isso exacerbou, não é? Houve uma situação exacerbada, obviamente, porque as pessoas não podiam visitar, não é? Não podiam deslocar-se. Mas já morriam sozinhos ou não? Também morriam sozinhos, em algumas circunstâncias, sim, mas durante o dia nós tínhamos sempre a flexibilidade Pois, de chamar a família, ou ter a mesmo família, durante a noite. claro, Com as regras do Covid, isso foi muito mais é muito restrito. alterado. Pronto, depois deste espaço, que, enfim, foi importante nós ouvirmos profissionais de saúde com vasta experiência, e com menos experiência, mas com experiência no terreno, a contarem as histórias e, no fundo, a partilharem a importância que estas histórias têm para si mesmo, que nós agora iremos prosseguir com perguntas mais orientadas para a prática e para aquilo que nós podemos fazer de diferente. Manuela. Se calhar, a doutora Margarida, como é que se comunicam mais notícias? Quem é que as comunica e onde é que elas devem ser comunicadas? Atendendo a esta diversidade e a esta densidade também de sofrimento que descrevem os colegas. Eu estava aqui com uma dificuldade em resumir e em ser breve, porque de facto é tão vasto, tanta coisa que já me ocorreu. Eu acho que nós todos, temos uma riqueza muito grande e que nem sempre, não sei se aproveitamos ou se temos possibilidade de olhar para ela enquanto tal, que é o facto de trabalharmos em equipa. Eu acho que a equipa é o que mais nos protege. Acho que foi o que nos protegeu nos momentos do Covid, a propósito do testemunho, do último testemunho que a senhora enfermeira deu. E, portanto, eu acho que nós temos que nos otimizar. Quem tem que dar a notícia? A minha opinião, embora tradicionalmente, de facto, a transmissão de uma notícia médica esteja associada ao médico, eu acho que deve ser, sobretudo, não tem que ser uma só pessoa, acho que podem ser vários profissionais, pessoas que conheçam bem aquela pessoa e quem se sentir preparado para o fazer. Eu acho que isto é muito importante. Esta questão das más notícias, de comunicar, de como estar com pessoas que estão a morrer, eu acho que seria tema para vários podcasts, e mesmo esta questão da relação, eu acho que é tão importante. Nós falamos muito na comunicação. Eu acho que cada vez mais tenho vindo a resgatar nos meus pensamentos, nos corredores do hospital, esta questão da relação. Porque a relação implica isto tudo, implica a comunicação, implica a empatia. E nas questões da morte isto é muito complicado. Porquê? Porque nós, no fundo, estamos a estabelecer uma relação com alguém que nós sabemos que a breve prazo já não estará. Eu acho muito curioso, houve duas palavras que me chamaram a atenção quando eu estava a pensar um bocadinho sobre o podcast, que é a individualidade e a bidirecionalidade. E a individualidade tem a ver com este caráter particular de cada pessoa, de cada história, de cada vida, de cada pessoa que nós acompanhamos. Seja num processo mais longo de doença, é um bocadinho diferente nas situações de morte inesperada, morte súbita, como na urgência, sala de emergência. É mais difícil, na minha opinião é mais difícil. Mas nós estamos sempre nesta questão da individualidade, mas depois também temos nós. Se nós repararmos, foi tão curioso perceber as histórias que nós partilhamos, é tão curioso. E eu peço desculpa se as pessoas sentirem que eu vou ser um bocadinho abusiva,
mas estou aqui a fazer algumas inferências, mas achei muito curioso as histórias que nós partilhamos. O Dr. Carneiro, que era um médico que tinha filhos da mesma idade, falou de uma situação sobre os seus filhos. Eu trouxe uma situação de um doente que tinha uma idade muito próxima da minha. A senhora enfermeira dos cuidados intensivos da UCIP falou de uma situação terrível, terrível, muito difícil de gerir, de um doente muito jovem, com uma mulher muito jovem também. Não sei como é que era esta equipa, mas há algumas pessoas jovens. O Dr. Luís fala da sua experiência, eu achei deliciosa a sua descrição, mesmo, quase que conseguia visualizá-lo com este senhor nos corredores do hospital, que eu acho que é tão interessante nós termos esta visão, é de uma riqueza tão grande, sendo um jovem médico, da relação que foi estabelecendo, de como isto caracteriza ainda a medicina. E depois da senhora enfermeira dos cuidados paliativos, que tem um senhor que fala do sentido da vida e pede eutanásia, que quase colide com aquilo que aquela equipa pretende que não aconteça, porque dá suporte às pessoas. Claro que isto tudo só é possível, portanto, e nós temos esta bidirecionalidade, nós temos os nossos momentos, nós temos a nossa história, é por isso que é tão curioso ver as situações que nós apresentamos. Mas tudo isto é fundamental que seja considerado nas necessidades de formação das pessoas. As pessoas precisam de ter espaços formativos e precisam de ter espaços de partilha. A senhora enfermeira do CIP estava... Tem, Margarida. Eu acho que vão tendo, se calhar não tanto como gostaríamos e como nós achávamos que era importante. Por exemplo, a senhora enfermeira da UCIP estava a falar da situação deste jovem. Uma morte por suicídio é uma morte terrível. É uma morte terrível, portanto, é uma morte inesperada, é a morte de um jovem, com uma família jovem, com a família toda no hospital, na sala de emergência, com uma equipa de emergência que tem que continuar a trabalhar. Mas é importante haver momentos depois para que a equipa possa abordar estas questões. Eu acho que isto é fundamental. Eu acho que também as equipas de cuidados paliativos, as equipas dos cuidados intensivos têm uma particularidade, trabalham realmente em equipa. Exatamente, exatamente. Isso salvaguarda aqui muito suporte. Muito suporte, isto é fundamental. A equipa, por exemplo, as equipas de internamentos, onde muitas vezes há uma rotatividade grande, até de elementos de equipa de enfermagem, isto pode ser mais difícil. Eu tenho muito esta preocupação e tem vindo também a fazer parte da minha prática, esta capacidade empática, não é só com o meu doente, é com as pessoas que trabalham ao meu lado e com as dificuldades e tentar perceber em que as posso ajudar, em que é que nós nos podemos ajudar uns aos outros, nesta tarefa tão difícil, mas que faz parte da vida, que vai continuar a fazer parte da vida. E só queria dizer uma coisa, o hospital é um sítio muito solitário, mas quando estamos doentes e em sofrimento, e quando a família sente que não é capaz de ter o seu doente em casa, o hospital também pode ser um sítio de conforto. E é importante que os profissionais também tenham eles próprios a possibilidade de estarem nesta relação com esta pessoa, porque nós fazemos parte desta fase da vida daquela pessoa, contudo, proporcionando-lhes esta formação e esta ajuda no sentido que as pessoas não se sintam esgotadas e que consigam estar em compaixão, porque estar em compaixão é estar e acompanhar o processo daquela pessoa. Eu gostava agora, se calhar, de fazer uma pergunta ao Dr. Carneiro. Como é que pensa que os doentes gostariam que as más notícias lhes fossem comunicadas? Há tantas más notícias, não é, Manuel? Há tantas más notícias, há tantas coisas que nós... Isso é importante. Que é uma má notícia. Eu tenho a ideia que a questão central em relação a esta questão da Manuela é fundamentalmente isto. Quero saber tudo, não quero saber nada, ou quero saber à medida da minha conveniência. Portanto, este pressuposto assume que nós conhecemos a pessoa. Portanto, o exemplo que eu vos dei, o exemplo que a Andrea deu, são exemplos das coisas que nos caem em cima. Sala de emergência é um sítio das coisas que caem em cima. Portanto, aquilo é um controle de danos, é um damage control. Mas, por definição, deixa-me então perspectivar a coisa do ponto de vista conceptual. E tu conheces bem o que eu vou dizer, porque faz parte daquilo que nós temos vindo a fazer há anos a esta parte. A coisa mais importante, e deixa-me
pegar agora numa das coisas que está na moda. O diploma sobre a morte medicamente assistida tem várias particularidades. A primeira é que o termo morte medicamente assistida está totalmente errado e é uma imbecilidade completa. Só mesmo por ignorância é que se pode chamar morte medicamente assistida à morte provocada a pedido próprio. E a razão é muito simples. Mais de 60% dos portugueses morrem no hospital e têm mortes medicamente assistidas. Isto não tem nada a ver com a morte provocada a pedido próprio. Portanto, começamos logo por esta imbecilidade dramática, mas que faz parte do nosso cotidiano e da qual o nosso Presidente da República não está isento de culpas. Mas na prática a questão é um pouco assim, de cada vez, e este diploma é muito exemplar também, porque uma das coisas que ilustra é de que só tem direito a requerer a morte provocada a pedido próprio se tiver uma doença incurável ou se tiver uma lesão definitiva. Mas isto não tem qualquer espécie de sentido. Doenças incuráveis é o que nós mais temos. Tens algum doente nos teus cuidados paliativos que não tenha doenças incuráveis? O que é que isto tem a ver com a morte provocada a pedido próprio? Não tem absolutamente nada a ver. E quando nós falamos, por exemplo, em lesões definitivas, é a mesma coisa. As lesões definitivas é o que nós mais temos. O que nós mais temos são pessoas que têm lesões definitivas e que se encontram, na sua grande maioria, ou numa grande percentagem, com a doença, com o enquadramento, com o contexto em que vivem. Portanto, são duas coisas que não têm nada a ver com isto. O terceiro critério é o sofrimento intolerável. Isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Porque o tal sofrimento intolerável é algo que é pessoal. É pessoal. A intolerabilidade do sofrimento é absolutamente pessoal. E então, o que eu diria neste contexto é que, como alguns de vocês sabem disso, porque nós dizemos isto sistematicamente milhares de vezes, se aquela pessoa que eu acompanho é uma pessoa que tem de facto uma doença crónica ou incurável, é importante que em tempo oportuno, e em função daquilo que são a sua vontade, os seus valores, os seus desejos, eu pense a minha vida. Eu penso a vida para o futuro, em tempo oportuno. O problema é não falar. Haverá quem não queira falar de todo em todo, mas ouvir pode ouvir. E se nós formos capazes de manter na agenda esta capacidade de planear os próximos tempos e os próximos passos, é uma forma de falar sem termos que obrigar as pessoas a dizer o que não querem. Como provavelmente a maior parte de vocês saberão, isto de que eu estou a falar é o plano individual e integrado de cuidados, que do ponto de vista operacional, na minha leitura, e o Luís compreende bem isso, é um internista e também vê coisas da mesma maneira, é uma obrigação. Não se pode acompanhar uma pessoa que tenha uma doença que não é curável, mas tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. E, portanto, que vamos acompanhar ao longo do tempo sem ser capaz de fazer um plano, quer dizer, para o futuro individual, só vale para aquela pessoa. Integrado, é preciso contar com todas as suas necessidades. E de cuidados, não é de tratamentos, é de cuidados. Portanto, é uma visão muito englobante da pessoa. Eu diria que, portanto, a comunicação ou as notícias, se não são aquelas que nos caem em cima, decorrem naturalmente desta visão e desta leitura. Haverá alturas em que a gente não consegue dar a notícia, mas há um momento em que há uma deixa que permite uma clarificação. A maior parte das pessoas, com envolvimentos que são próximos ou sem envolvimentos que são próximos, vão querer, em determinada altura, falar sobre aquilo que querem ouvir. E o que querem ouvir varia ao longo do tempo. A arte, e para isso nós temos que aprender com a Margarida e as pessoas que têm a experiência dela, é saber encontrar o momento, as atitudes, as posturas e as palavras corretas. Essa é uma das razões porque um dos próximos projetos da Reanima é fazer formação em comunicação até a Serious Illness Conversation, que nós vamos desenvolver em colaboração com o International Collaborative for the Best Care of the Dying Person. E, portanto, do ponto de vista da leitura, como é que se dão mais notícias? Eu tenho a ideia que não há forma de dar mais notícias. E uma das coisas que me preocupa muito na história das más notícias é quando as más notícias são dadas por algoritmo. Passo 1, passo 2, passo 3. É bom que eu tenha uma estrutura na minha cabeça. É bom que eu tenha uma estrutura na minha cabeça, mas não se comunica com algoritmos, e muito menos com passo 1, 2 e 3. Às vezes eu vou ter que evoluir de forma diferente, e também é verdade que o momento como as notícias são dadas, às vezes à pessoa e à família, não são no mesmo tempo. Desde que respeitemos a individualidade e desejos da pessoa, nós podemos fazer as coisas gradativamente. E é esta capacidade, a tempo oportuno, reconhecer
que precisamos de negociar o acompanhamento de cada pessoa, como dizia a Manela, a forma como nós vamos viver a vida que temos pela frente, que faz com que as notícias se encaixem nisto de uma forma natural. Portanto, de cada vez que eu ficar convencido que tenho uma receita para as más notícias, vai correr mal. Porque, por definição, isso não é comunicacional, é emissão. Eu não estou a comunicar. Comunicar é bionívoco. Eu digo, respondo, volto a ajustar, volto a responder. Quando eu estou muito inseguro, não sei o que é dizer, ou então estou cheio de macaquinhos na cabeça, vomito. Um vómito não é comunicação. Um vómito não é comunicação. Desculpem usar o termo vómito, mas ele é tão agressivo que ajuda a tornar clara aquela pessoa que chega. Eu não Tenho que resisto. dizer pau, 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 vira as costas e vai embora. Isso é um vómito. Eu não resisto a usar essa metáfora. E também a própria ideia de uma checklist para fazer comunicação, não é? Para comunicar seguindo o passo 1, 2 e 3, para perguntar à Magda, e depois a Manuela irá fazer a pergunta ao Luís Loureiro, perguntar à Magda se é um risco que se pode correr em cuidados paliativos, o risco de tornar as tarefas em fim de vida, de certa forma, rotinizadas, porque há passos que devemos seguir, e se esse risco acontece quando não há espaço para exatamente fazer aquilo que estamos a fazer aqui, que é os profissionais de saúde exporem as suas próprias vulnerabilidades, contarem as suas histórias, que eu acho que é muito interessante para o público que está fora das instituições de saúde, ouvir profissionais de saúde a contar histórias como estas que foram aqui contadas, porque mostram, na verdade, de que são feitas as pessoas que cuidam de pessoas, não são algoritmos, não são robôs, não é? E, portanto, aqui a minha pergunta é se eventualmente nos cuidados paliativos, para preservar a autenticidade, é preciso, na verdade, haver espaços de partilha e reflexão, porque senão podemos correr o risco de transformar os cuidados paliativos em cuidados padronizados, procedimentais, que temos de fazer a tarefa 1 e depois a 2 e depois a 3 e não há presença, não é? Magda. Eu costumo dizer que os cuidados paliativos só são um lugar privilegiado para que isso aconteça, porque os cuidados paliativos não têm que ser particularmente humanizados. O humanismo tem que estar em todas as especialidades. O que para nós é particular é que é uma fase particular da vida das pessoas onde isso se torna mais premente. Claro que nós temos que ter cuidado com as rotinas e com o desenvolvimento das tarefas. Há coisas que têm que ser feitas, um cuidado de higiene pode ser importante, um penso pode ser importante, mas algumas vezes eu posso ter que deixar de fazer um penso porque um doente começa a desenvolver uma conversa. E eu tenho que ter a capacidade de perceber se aquela conversa dirigida, imaginemos, para o prognóstico, para o tempo de vida, para os desejos, é fundamental, ele tem que dar suporte e posso às vezes conseguir transformar todo os próximos dias e o plano de intervenção sobre este doente. Porque ele fica a saber com conta como organiza a sua vida e isso pode dar-lhe a serenidade que ele precisa para acalmar os seus dias, fazer o ajuste às suas limitações, à doença, e isso muda tudo. Era isso que eu estava aqui a pensar, é que na verdade, e não é só nos cuidados paliativos, e como a Magda dizia muito bem, a humanização, a presença da pessoa enquanto profissional de saúde é necessária em todas as valências e em todas as áreas e especialidades, mas muitas vezes no hospital, precisamente porque é preciso manter rotinas para que tudo funcione, às vezes corremos o risco de haver rotinas que não fazem sentido no contexto específico de um doente e haverem outras rotinas que não são aproveitadas para o tal momento de comunicação que emerge, não é? Repentinamente, sem que se esteja a contar que ele surja. E num contexto de fim de vida, na verdade, é importante, não é, Magda?
Nos cuidados paliativos, nós também temos escassez de tempo e temos que organizar todas as tarefas e intervenções que temos a fazer. O que eu acho que nós temos que ter o cuidado é isto, é de às vezes dizer, para, esquece, tenho que gerir. Às vezes até de escuro, não é bem o termo, de certas intervenções perante os meus outros 3 doentes, porque eu tive que concentrar atenções naquele. Mas isto fará todo o sentido, porque no dia a seguir, ou com a minha colega, ou no turno a seguir, vão ser os outros que podem merecer essa atenção. Portanto, nós temos que aprender a parar, a desacelerar, às vezes é um desacelerar, outras vezes é mesmo parar. Outras vezes as coisas só se fazem sentando ao lado, escutando, questionando, às vezes só sendo receptáculo de tudo aquilo que eles nos estão a dizer, como terapia para eles próprios ou para a reorganização do nosso plano. Temos que também aprender a fazer esta desaceleração e a parar para nós pensarmos sobre a qualidade Pois, daquilo que nós profissionais estamos a fazer. exatamente. Concentramos naquilo que a enfermagem muitas vezes valoriza, o banho, porque foi a primeira coisa que aprendemos a fazer. Há banhos e banhos, há banhos rápidos e há banhos que são confortos. E às vezes é preciso parar isso tudo para ser o banho do conforto. Muito obrigada, Magda, muito obrigada. Manuela, Só para completar isto que a enfermeira Magda estava a dizer, eu acho que no contexto dos cuidados paliativos é o contexto onde mais despraticamos normas, porque ao lidarmos com uma situação limite, acabamos por ter que fazer uma triagem daquilo que é realmente importante. E por isso, quando os doentes são acompanhados pelas equipas de cuidados paliativos, efetivamente há muitas coisas que nós fazemos que no hospital habitualmente não se faz. E pronto, isso só para. mas Manuela, não causa sofrimento a profissionais de saúde como tu, como o Luís Loureiro, que trabalham em medicina interna, como o António Carneiro. Não causa sofrimento não haver esse espaço para fazer as coisas de modo diferente, fora dos cuidados, fora daquilo que é designado por competências específicas de cuidados paliativos, quem trabalha em medicina interna, por exemplo. Eu acho que quando falamos e quando nos sensibilizamos todos para a situação limite, eu acho que as pessoas depois acabam todas por colaborar para esse fim. Agora, claro que se estivermos imbuídos na rotina, e muitas vezes estamos, e isso não é levantado como necessidade. A equipa de paliativos o que faz é levantar essa necessidade, é abrandar e levantar essa necessidade É acompanhada. porque nós aqui não estamos a falar só de doentes terminais. Estamos a falar de doentes em fim de vida, que pode ser um fim de vida longo, como o Luís Loureiro referiu, o senhor que o acompanhou durante todos os 4 anos do internato. Eu ia lançar a mesma pergunta ao Luís Loureiro, se na verdade, no contexto da medicina interna, por exemplo, e da própria emergência, no contexto da emergência, já vou passar a palavra também à Andreia, se não há muitas vezes esta falta de reflexão em equipa para aquilo que é verdadeiramente importante fazer, no caso da medicina interna, e no caso da emergência, se há espaço para depois lidar com as decisões que deixam alguns resíduos, decisões que nós pensamos que foram más decisões ou que não pensamos de uma forma mais clarividente, se há espaço para depois trabalhar esses resíduos morais que ficam de tomadas de decisão que não foram as mais corretas, porque somos seres humanos e, portanto, agimos de certa forma, às vezes erradamente. Luís. Eu acho que o truque aqui, acho que já foi aqui dito, que é o diálogo interdisciplinar e de facto trabalhamos a equipa. E trabalhamos a equipa torna menos provável deixarmos escapar alguma coisa e torna muito mais eficiente irmos ao real encontro das necessidades do doente. Como alguns a minha orientadora me disse no início da formação, estes tais doentes em fim de vida, eles não têm tempo para perder tempo com a importância a eles como ser humano até o último minuto. Portanto, aquela noção de que não há nada a fazer, há sempre muito a fazer. Há imensa coisa a fazer.
controle sintomático, o controlo, a atenção ao sofrimento emocional, ao sofrimento social, ao sofrimento social aqui até englobando o sofrimento familiar, que muitas vezes é causa de sofrimento para o doente, saber que a família vai sofrer, isto é extremamente importante, e até o sofrimento espiritual, portanto há sempre algo a fazer. E isto só é possível uma correta abordagem desses doentes com um trabalho em equipa multidisciplinar, que envolve toda a gente que contacta com o doente. Então não é um mito quando se diz que há falta de tempo. Há falta de tempo. Há falta de tempo para Não é reflexão mito, e há é falta de realidade. tempo. Mas, curiosamente, eu acho que dentro do hospital, teve uma frase que eu acho que quando diz aqui os hospitais são um reflexo da sociedade anónima. E depois dizia despersonalizada que habitamos, eu acho que também é um reflexo da esperança que há. Veja o que aconteceu no Covid, há um movimento interno da massa crítica que trabalha no hospital que diz, não, nós temos que arranjar uma forma de humanizar o serviço de saúde. Vamos começar a fazer videochamadas, vamos começar a tentar arranjar soluções. Portanto, esta massa crítica que está dentro dos hospitais está a querer lutar e a querer ter espaço para a reflexão. E esse espaço tem que existir inevitavelmente. Nós caminhamos para uma evolução que nos vai centralizar no modelo do doente com prioridade e nós precisamos ter tempo para o ver no seu todo. Obviamente que os períodos de reflexão agora, quando acontecem, eu dou-lhe um exemplo que acontecia muito comigo. Eu almoçava muitas vezes com a minha orientadora. E esses almoços eram motivos de reflexão onde ela me contava as experiências de vida dela, as experiências emocionais dela, o que ela passou, o que aconteceu com um doente que entrou na sala de emergência jovem o parou, o que ela sentiu, o que foi o pós e como abordou a situação. Portanto, não acontecem propriamente na enfermaria, mas acontecem fora da mesma. Uma coisa que acontecia sistematicamente, antes de visitarmos um doente e para terminar, sempre aprendi a falar com a equipa de enfermagem. Como é que ele passou a noite, como é que eles se sentiram-no melhor, se sentiram pior, se sentiram que a família estava melhor, pior, o que é que podíamos melhorar, o que é que não podíamos melhorar. E deste diálogo, olha que às vezes surgiram soluções fantásticas. Desde a otimização das videochamadas, desde a otimização desde até comunicação com câmaras municipais para arranjar transporte para permitir que os familiares viessem ver os doentes. Sabe como é que isto aconteceu? Aconteceu porque nós dialogamos. E se nós dialogamos e funcionamos como um grupo, temos a força capaz e a força motriz de mudar as coisas. Agora, obviamente que falta-nos tempo. E estamos a lutar para ter tempo e por isso é que é Calhar importante. não é só falta de tempo. Eu penso que a Manuela ia fazer uma pergunta que tem a ver com a formação. É, Manuela? Talvez seja falta de tempo, mas também talvez seja uma necessidade de mudar de atitude dentro do tempo que temos, não é? E esse diálogo de que o Luís fala e que a Magda referiu e a Margarida e todos, no fundo, é este diálogo que faz a diferença, não é? Este diálogo interdisciplinar, já nem é multi, mas é inter. Manuela, penso que querias fazer uma pergunta ao Luís, não era? Eu ia fazer ao Luís porque penso que o Luís não trabalha em nenhuma equipa nem de intensivos nem de paliativos. Trabalho no serviço de medicina interna, sim. E a pergunta que eu ia fazer era em relação a esta partilha de vulnerabilidade, de situações difíceis, se há espaço num serviço de medicina interna, por exemplo, que no fundo representa aqui todos os outros serviços que não trabalham em equipas de uma forma mais formalizada, como é o caso dos intensivos e dos paliativos, se há espaço no serviço de medicina interna para essa partilha. Já falou aqui da questão da partilha informal com a orientadora, pronto, e acho que isso... Obviamente, quando nós refletimos de algo que nos deixa frágeis, nós também expomos a nossa fragilidade e nós estoicamente evitamos expor-nos porque custa, porque muitas vezes ainda nos custa a exposição de sentimentos e o facto de também assumirmos que nós sofremos, nós muitas vezes vamos para casa a pensar no doente, no que se passou. Eu vou terminar só com uma frase que às vezes que me marca muitas vezes que eu vou embora para casa, que era, às vezes nós vemos essas situações familiares, guerras, guerrilhas, que depois no fim de vida as pessoas reconciliam-se e veem que o tempo perdido, se calhar por coisas de nada, um poema cantado para Marisa que era: perguntei ao tempo, quanto tempo tenho para olhar para ti? De agora em diante, não serei distante, eu vou estar aqui. E às vezes eu vou estar aqui e o tempo que resta é pouco. E às vezes nós vamos a refletir sobre isso mesmo. E às vezes as nossas próprias vulnerabilidades nós temos que ter mais tempo para as expor.
acho que é algo a melhorar, e é algo a melhorar, por exemplo, no internato de medicina interna. Ativamente, um tempo de reflexão, a medicina narrativa pode ser uma solução para isso, em que possamos também não só expor as nossas dúvidas técnicas mais científicas, mas muitas vezes também as nossas, perdão uma expressão, as nossas dúvidas de alma, que muitas vezes nos atormentam e não passam assim tão inocuamente. E como eu, muitos internos ao longo do internato têm doentes que os marcaram Oh, e Luís, situações. mas durante o internato, a própria formação médica deveria ter um foco transversal em áreas que não são as áreas ditas de ciência dura e de evidência científica. Não faz falta durante a formação nos jovens médicos, como também nos profissionais de enfermagem. Eu depois vou perguntar à Andreia se, enquanto profissional da área da enfermagem, sente que a formação prepara para o embate que são as situações de emergência, do confronto com situações tão difíceis de assimilar como um suicídio, ainda por cima de uma pessoa jovem. Mas enfim, o suicídio é sempre difícil, independentemente da idade. O Luís, se tivesse que propor, porque já estamos a correr contra o tempo, mas se tivesse de propor alterações em termos de formação, que alterações é que gostaria de propor para os futuros médicos, jovens, estudantes de Acho que de uma medicina? forma muito simples faz a diferença entre termos a ideia da morte teórica, quase como uma abstração à realidade, para aplicarmos à prática. Portanto, aquela morte que associamos a uma pessoa se torna única, pessoal e intransmissível. Falta a aplicação prática desses conceitos, desses skills comunicacionais, desses skills não técnicos, que de facto tem que ser melhorada no internato. E cada vez mais tem que ser dado o valor que faz a diferença na relação médico-doente. E até digo mais, na relação médico-doente e na relação entre profissionais de saúde. Acho que faz muita falta. Começamos a aprender a importância uns dos outros e de facto, a necessidade do trabalho em equipa. Acho que, e a medicina interna nisso, felizmente, ainda é estoica defensora do trabalho em equipa e desta abordagem multidisciplinar, mas de facto tem essa componente a melhorar. Manuela, Ainda neste tema, só para me lembrar da questão dos alunos, dos estudantes e dos internos, que eu contacto com alguns e vou contactando e noto que há falta desse espaço de partilha na realidade clínica. Acho que há muito sofrimento que não é amparado e suportado e que muitas vezes eles vivem sozinhos. Outras vezes têm a oportunidade de ter alguém mais velho com quem têm com quem têm alguma confiança e possam partilhar isso. Mas se calhar deveria existir formalmente um lugar onde essa partilha da vulnerabilidade, da fragilidade, do sofrimento que o acompanhamento de algum doente ou de alguma família possa ter trazido. Margarida, não sei se quer acrescentar eu algo. acho que a Margarida queria falar. Sim, queria ir de encontro, no fundo, ao que tem sido dito, e esta questão da formação e esta questão do sofrimento do profissional. O sofrimento do profissional acontece precisamente quando não há espaço para esta partilha e para esta reflexão. Claro. E isso é uma questão muito importante e que deve ser refletida pelas pessoas que têm responsabilidades nas escolas médicas, mas pelas pessoas que têm formação no ensino pós-graduado. Porque as refeições que o Dr. Luís fazia com a sua médica orientadora, e que bom que teve a possibilidade de ter uma pessoa que foi fundamental na sua formação, que valorizava este espaço para esta partilha. Porque o sofrimento advém precisamente disto, desta impossibilidade, quase como se nós nos tornássemos também mecanizados. Não, nós não conseguimos eliminar a tristeza, o sofrimento, as nossas vivências, os nossos momentos, mas o que nós sabemos é que o que mais provoca dano no profissional é este exercício que muitas vezes, e eu colocaria aqui tempo e disponibilidade, porque a disponibilidade também é uma disponibilidade interna, e de percebermos que é possível irmos adquirindo instrumentos e a equipa é em si um instrumento para isso,
para que nós consigamos estar próximos e em relação com a pessoa, ainda que seja uma pessoa que nós sabemos que vai deixar de estar connosco em pouco tempo, e conseguirmos manter-nos a trabalhar no nosso exercício profissional, conseguirmos manter-nos à tona profissionalmente. Eu acho que isto é muito importante. Este modo de presença é possível e é desejável que seja retomado. Não tenhamos medo da palavra relação, nós fazemos parte da vida destas pessoas, com toda a riqueza que isso comporta, com todos os momentos difíceis, mas é possível aprendermos sobre estas coisas, é possível suportarmos uns aos outros, é possível que caminhemos no sentido, é quase andar para trás, mas é repescar, é voltar aos significados desta relação. As profissões da saúde são profissões de relação humana. Nós não, agora, para que isto não se torne tão pesado para os profissionais, é evidente que as questões de formação são muito importantes, muito importantes. E temos que... Portanto, quando tu fala, Margarida, quando estás a falar de dar espaço para esta reflexão durante a formação universitária, nas formações pós-universitárias, nas formações pós-graduadas e ao longo da vida, porque a formação contínua no contexto do trabalho, e não é? ao longo da vida e ao longo da prática das equipas. As equipas discutem as questões técnicas quase meticulosamente, porque não, depois não há espaço para as outras. Se há uma situação do senhor que o Luís conhece há não sei quantos anos, faleceu, vamos ter aqui um momento todos para falarmos com o Luís sobre esta situação. Pois que isso era uma questão que eu ia lançar aqui à Andreia, uma vez que estamos também a chegar ao fim, a Andreia não teve ainda muito espaço para participar, entretanto, que é, mesmo em situações de unidades de cuidados intensivos, que obviamente que, em princípio, deverão ser temporárias, não é? E de situações de emergência, se mesmo nesse contexto, que nós sabemos que tem um tempo específico e que é um tempo curto, e há espaço para viver o luto, porque eu imagino que alguns profissionais de saúde, ainda que não estabeleçam uma relação com aquele doente, como a Margarida falava há pouco, e o Luís e a Magda, aquela relação com aquela pessoa que nós conhecemos e que depois vamos ter também de fazer o luto pela sua ausência e pela sua partida, se há aqui lutos outros que é preciso fazer em cuidados intensivos, não é? Nomeadamente lutos de determinadas formas de estar e de sermos e de nos relacionarmos, decisões que foram tomadas e que nós consideramos que são más decisões, e depois como é que vivemos com elas, como é que vivemos com o erro, se isso é trabalhado, se essa parte também é trabalhada ou se seria preciso trabalhá-la melhor no contexto dos intensivos. Claro que sim, claro que é sempre importante trabalhar, portanto, trabalhar essas partes. E acho que isso deve vir do início, deve vir realmente desde as licenciaturas, sejam elas médicas, sejam elas, portanto, a nível de outros profissionais. E sim, é sempre muito difícil, portanto, lidar com o luto, lidar com a morte, e se não houver uma preparação e uma formação prévia, muito mais difícil vai ser, portanto, para nós, para profissionais de saúde, lidar com isto. E depois sim, acontecem lutos, mesmo nos profissionais, os chamados lutos patológicos. Não acontece isto só com as famílias, mas sim também com os profissionais, e que são de difícil resolução por vezes. E sim, as escolas deviam estar mais formatadas e encarar a morte como um processo natural, assim como encaram a vida. Não só o modelo biomédico de dar vida, de dar vamos curar, vamos tratar, mas também ter um espaço, um lugar para a morte, o morrer e, quem sabe, os cuidados paliativos. O dar qualidade de vida, portanto, nesta fase da vida que se encontra o doente. Portanto, claro que sim. E claro que sim, inicialmente deveria passar pelas escolas, pronto, para preparar os seus alunos, sim, porque nós recebemos alunos, sobretudo os nossos alunos que nos entram em cuidados intensivos e sala de emergência são do quarto ano, mas são pessoas completamente
não preparadas para viver estas situações. E o que é certo é que eles vão embora como nós. O que é feito a estas pessoas? Quem é que elas têm em casa para falar sobre isso? Se calhar nós, enquanto equipa, até conseguimos conversar, mas o aluno acaba por ir embora. Portanto, claro que sim, acho que deveria instituir-se, portanto, os cuidados paliativos, a processo de morrer no seu processo formativo. Relativamente a nós profissionais de saúde, e sobretudo em sala de emergência e cuidados intensivos, é claro que quando, por exemplo, um doente nos chega à sala de emergência, portanto, num processo de fim de vida, e pode ser até um processo de fim de vida já arrastado, portanto, um processo de fim de vida crónico, dizendo assim, e que é seguido, por exemplo, numa consulta. Nós o que precisamos, e o que eu acho que também deveríamos apostar nisso, é existir canais de informação claros e concisos. No processo daquele doente, dizer isto é uma situação em fim de vida, isto é uma situação paliativa, e se acontecer isto, isto, isto e isto, portanto, não é para uma abordagem de intensivismo. Portanto, porque às vezes numa situação de urgência intensiva, é isso que acontece. Falta-nos saber isto. Até que ponto é que nós podemos ir com aquele doente? Estes canais de informação e aquilo que o Dr. Carneiro falou é muito importante. O plano integrado de cuidados. Se existisse isso, nós teríamos toda a informação clínica, não clínica, ou seja, tudo relativo àquele doente. Nós, numa situação de agudização, seja ela qual for, em que recebemos um doente na urgência, e cada vez mais são os doentes que nos entram na urgência, em processo já em finais de vida, isso é preciso vir bem esclarecido, vir bem claro. Não é para intervir intensivamente. Ou seja, este doente, é para intervir de exatamente, é para intervir até este ponto. Pronto. Realmente quem trabalha em urgência, quem trabalha em sala de emergência sente esta lacuna, e às vezes o facto de tomar, e isso evita que se tomem o quê? Decisões fúteis. Pois, exatamente. Eu ia perguntar, e nesse ponto nós temos que terminar, infelizmente vamos ter que terminar, mas nessa ponte de que fala, e muito bem, de haver canais de comunicação e de informação clara entre os vários pontos do sistema de saúde, Sim. do serviço de saúde, e não apenas entre os membros da equipa, não era muito importante haver uma excelente articulação entre os cuidados de saúde primários e os hospitais, Claro que entre sim. o médico de família, poder, quer dizer, Mas na mais verdade, que isso, Susana, é as coisas estarem escritas de forma clara e Pois é concisa, e que rapidamente o profissional de saúde chegasse a essa informação, fosse um chamariz que ele estivesse. Porque numa situação de súbita, nós agimos, Claro. e se isso não tiver decidido e de forma concisa, vai-nos trazer dificuldade. alguns conflitos, Claro, e às vezes conflitos em equipa que depois pronto, são de difícil gestão. Então fica aqui esta sugestão, que eu acho que é uma sugestão excelente, de uma articulação em termos de comunicação mais fluida e mais rigorosa e sucinta, que permita que, na verdade, quem tem de tomar decisões difíceis no sentido da dificuldade face à situação vivida, o possa fazer de uma forma mais sólida e com menos resíduos morais que ficam de decisões E mal às vezes tomadas. não é só do centro de saúde, por exemplo. Às vezes Pois pode não. ser, e vou dar um exemplo, um doente que é seguido no IPO e que a família o traz à urgência do Santo António, falando assim, porque já não consegue mais lidar com a situação. Há uma agudização dos sintomas de tal forma que aquela família já não consegue mais cuidar daquele doente em casa. E traz. E às vezes falta essa articulação entre instituições, sejam cuidados de saúde primária, sejam hospitais, e seja mesmo a nossa consulta, por exemplo, dentro do próprio hospital. Excelente. Fica aqui uma sugestão que eu acho que é muitíssimo válida. Para fecharmos, temos mesmo de concluir, gostaria que cada um dos outros oradores convidados e a própria Manuela, que tem tanta experiência nesta área, deixasse aqui em 2 ou 3 palavras só,
sugestões de como podemos tornar o hospital um lugar de hospitalidade que acolha quem vive e continuará a viver e quem vive enquanto está num processo de morrer. E, portanto, poder acolher este processo de morrer em contexto hospitalar. Algumas sugestões que queiram deixar? Magda? Eu estava a pensar, né? O meu serviço tenta fazer um bocadinho isso, não é? O Então, meu, deixa as sugestões do teu serviço. o meu serviço é a última casa dos meus doentes. Uhum. Por isso, transformar os quartos deles, para além de receberem as intervenções técnicas que nós temos de fazer, e precisamos de ajudas técnicas e de mobiliário que nos ajudem a montar o arsenal de ajudas do ponto de vista técnico que precisamos, há toda depois uma componente de conforto e trazer um bocadinho daquilo que lhes dá conforto de casa ou do ambiente até eles. Portanto, são objetos de decoração, Familiares. músicas, são livros. Uhum. Tentamos um bocadinho, e estamos mais sensíveis a isso, a levá-los, por exemplo, a um espaço exterior, às vezes de coisas como conseguir olhar de forma clara pela janela, levá-los a sentir o calor do sol, o vento, o ar livre, isso é importante para eles. Isso Muito é um bem. bocadinho. Portanto, é uma transformação do próprio espaço arquitetónico no sentido decorativo do espaço onde nos situamos físico, o espaço físico, e ao mesmo tempo quebrar aqui esta fronteira entre o hospital e o que está lá fora e permitir que as pessoas respirem ainda e consigam ver o que está para lá da janela do hospital, por exemplo. Margarida, uma sugestão, sucintamente? Sucintamente, eu acho que nós temos que nos permitir estar no nosso modo de presença. E desta forma nós podemos estar sempre e temos sempre algo para os nossos doentes, quando parece que já não temos outras coisas. E para nos permitir estar uns com os outros, para ouvirmos as dificuldades uns dos outros, para potenciarmos aquilo que são os nossos contributos. E naquilo que me diz respeito, enquanto psicóloga, trabalhar numa instituição que estou com o doente, com a família, mas também com os outros profissionais, é perseverar, continuar e persistir e acreditar que nós estamos a caminhar no sentido de um tratamento cada vez mais humanizado do doente, mas não perdermos de vista a humanização também do profissional, porque é o profissional que vai cuidar do doente e da família. Porque uma pergunta que eu penso que as pessoas que irão ouvir este podcast podem fazer é possível estar quando a métrica é o número de consultas e o tempo de cada uma é cronometrado? Pode ser difícil, mas eu penso que nos mesmos 5 minutos podemos estar da forma A ou da forma B. Ai, sim, isso Mas sem dúvida. acredito, Isso não sem tenho dúvida. dúvidas que a maioria dos Sem dúvida. profissionais procura e ambiciona este tratamento humanizado aos seus utentes. Portanto, as pessoas com responsabilidades também têm que proporcionar isso aos seus profissionais. As pessoas não fazem, não é porque não querem, não é porque não Pois se não, importam. pois não. É porque muitas vezes não têm os recursos ou não tiveram a formação e precisam de ajuda e precisamos de caminhar juntos. Este é o nosso objetivo comum. Sejamos psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, todas as pessoas que estão em Todos contato em com o doente. conjunto. E a própria sociedade que está aparentemente fora e dentro também tem de caminhar em conjunto. Luís Loureiro, uma sugestão muito sucinta. Muito sucinta, que não tínhamos medo de abrir o hospital à comunidade e temos um diálogo criador de pontos, um diálogo positivo, criador de pontos, e que desburocratizemos um bocadinho, porque se desburocratizamos um bocadinho as coisas e tivermos um diálogo positivo, acho que toda a gente está apta e com o incentivo de colaborar e de melhorar esse Sistema Nacional de Saúde. Não é por falta dos profissionais que cá está, Pois seguramente. não, pois não. E provavelmente essa desburocratização também passa por aquilo que a Andreia Moura sugeriu, que me parece que é uma ideia, um pilar fundamental, que é pôr todas estas áreas em comunicação e permitir que os profissionais de saúde em situações de emergência possam, na verdade, ter bases de conhecimento para tomar decisões que muitas vezes são decisões tão difíceis
e que aqui as coisas possam ir ao encontro daquilo que é o melhor bem da pessoa que está a ser cuidada. Manuela, podemos fechar com a tua sugestão? A minha sugestão, eu acho que pronto, falaram de coisas muito importantes e acho que são fundamentais, desde a relação às pontes, não é? Tudo no sentido de ligação. Uhum. Acho que a minha sugestão era que as instituições, não tivessem medo da mudança. E as instituições também somos nós, não é? Uhum. E nesse sentido acho que seria algo fundamental, seria o terreno fértil para que estas coisas pudessem germinar e crescer como propostas efetivas. Muito bem, ficam aqui estas sugestões. Espero que quem ouça, quem está a ouvir, quem ouviu e quem ouvir no futuro este podcast, retenha aqui uma mensagem que me parece fundamental. Os profissionais de saúde são pessoas, em primeira instância, que cuidam de pessoas. E é preciso cuidar destas pessoas todas, incluindo as pessoas dos profissionais de saúde, para que elas possam cuidar melhor de todos nós, não é? Porque todos nós vamos precisar e precisamos de cuidados de saúde. Em geral, em termos de cuidado de saúde e bem-estar, e especificamente quando temos uma doença, na verdade, diagnosticada e que carece deste cuidado. Muito obrigada pela vossa participação e disponibilidade. Esperemos, fica aqui também uma sugestão de fazermos mais alguns podcasts mais curtos sobre alguns dos temas que foram aqui levantados e que eventualmente precisarão de uma reflexão em conjunta para providenciar respostas tanto a profissionais de saúde como a pessoas com doença e aos seus familiares. E até breve. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.